3 de abril, 11h11 da manhã. Estamos aqui na Vila Madalena. Vila Madalena. Quem fala aqui é a Amora. Oi, galera. Qual que é o seu sobrenome? É Amora Esposel Meyer. Que sobrenome lindo, né? Putz, ela me falou. Agora eu fiquei, nossa, lindo. A Amora é uma amiga minha. Queria fazer uma pergunta para te apresentar também, para a galera te conhecer. Uhum. É uma pergunta que você não sabe qual é, né? Não sei, mas estou curioso para saber o que é. Amora, antes de a gente entrar no tema, para te conhecer melhor, qual que é o seu tesão na vida? Caralho! Ou tesões, enfim. Cara, o meu tesão na vida, eu acho que é ter muita coisa que eu não sei, assim, ter curiosidade. Acho que é um grande tesão na minha vida. Dá um exemplo. Uma coisa que você não saiba, que você tem curiosidade de saber. Cara, acho que se eu não sei, não tem como eu dizer, né? Mas, assim, pensando nas coisas que eu sei que existem, mas que eu não sei muito, uma coisa que eu não sei que eu gostaria de saber é conhecer mais lugares no mundo, assim. Eu tenho muita vontade de viajar, tenho muita vontade de conhecer pessoas de diferentes lugares. Já conheceu muitas pessoas de diferentes lugares? Olha, eu acho que considerando a quantidade de lugares que tem, não. Mas... É uma questão de perspectiva. A gente nunca vai conhecer todo mundo de todos os lugares. Sim, mas mesmo pensando assim, acho que não considero que eu conheço muitas pessoas de muitos lugares. Mas tenho vontade, assim. Uhum. Tenho curiosidade. Curiosidade. E alguma curiosidade, alguma vez você já deixou de ter curiosidade em algo depois que você descobriu, depois que você conheceu? Você saciou sua curiosidade e você viu, não é tão bem assim. Sim. Sim. Calma aí, tô derrubando um rodo. Um rodo aqui, gente, desculpa. Um rodo foi passado em você. E aí? Eu já tive, tipo, matei a curiosidade, assim, falei, tá bom, chega. Eu acho que... Talvez, não sei se nem matei a curiosidade, mas entendi que eram caminhos que não me interessavam tanto, assim. E é curioso porque acho que o que eu consigo pensar, assim, quando você me faz essa pergunta, está muito relacionado a estudo. Estudo? Caminhos, assim, de áreas de estudo, áreas de aprofundamento de conteúdo. Eu tinha muita vontade de estudar design. Uhum. E aí eu vi que não tinha, não. Você acha que aquele tesão morreu pra você? Sim, definitivamente. Como é que você se sentiu sabendo que aquilo morreu? Olha, eu fiquei me sentindo até que um pouco mais livre, querendo ou não. Não é? Eu me senti... Às vezes morte vem para bem. Às vezes morte vem para bem, com certeza. E você? Você já teve alguma morte aí que veio para bem? Uau! Me jogou na berlinda, é isso? Acho que sim. Acho que no final das contas, que vem para bem ou vem para mal, vem, independentemente, né? Uhum. Acho que a gente acaba descobrindo, ou melhor, tenta descobrir o lado bom de tudo ali que acontece. Mortes que vieram para bem, sim, nossa, sim. Uhum. Meu zero interesse em engenharia civil. Zero interesse em engenharia civil? Eu me formei em engenheiro civil. Aham. E... Nossa, isso é uma morte para você, assim, esse interesse? É uma baita de uma morte. Caramba! Que eu, era super interessado, eu ia muito bem na faculdade e tudo mais. Sim. Mas aquilo me broxava de uma tal maneira, e até aceitar que aquilo morreu pra mim foi difícil. Sim. Né? Tipo, eu errei.
E agora? Né? Então, esse caminho morreu para mim. Mas olha só que interessante. Você falou, pô, eu errei. Mas será? Você acha que você errou mesmo, assim, esse caminho? Que foi um caminho errado? Sinceramente, em questões rasas, assim, questões mais aprofundadas, é difícil falar que a gente erra alguma coisa. Mas na superfície da decisão, eu acho que eu poderia ter aproveitado muito mais como é que fala? Os anos que eu tive na faculdade aprendendo sobre engenharia civil, aprendendo sobre outras coisas. É claro que eu tiro proveito do que eu aprendi e tento sempre tirar proveito, né, da situação, enfim, whatever, seja qual aprendizado. Se eu aprendi um pouquinho, isso eu levo também para qualquer conhecimento, na verdade, qualquer passagem de vida, até mesmo a morte. Sim. Aprender com a morte é difícil, né? Diga. Você já teve, por exemplo, pessoas próximas que faleceram? Já. Difícil? Difícil. Difícil, né? Sempre é difícil. E não só que faleceram, mas lidar com o adoecimento de pessoas próximas também inevitavelmente me levou para lugares de olhar para a morte. E é curioso, porque enquanto você falava dessa sua experiência aí da faculdade, de aproveitar mais, queria ter aproveitado mais, eu tenho a sensação de que a morte, pensar sobre a morte, faz com que eu queira aproveitar mais a vida, né? Assim, a dificuldade de aprender com a morte, para mim, tá muito num lugar de entender como é que eu quero viver a vida. Ela seria um tapa na cara, tipo, olha, vai vir. Vai vir. Querendo ou não, vai vir. Faça o que puder. Se liga, hein? Mas nem se liga tanto, porque também não tem nada que você pode fazer. Exato. Assim, se liga a um ponto de motivar você a fazer alguma coisa e não a um ponto de te paralisar ou de falar foda-se pra tudo. Sim. Mas eu fico... É muito louco, cara, porque quando a gente escolheu falar sobre esse tema, né, sobre a morte, eu fiquei pensando que é um tema, para além de ser um tema difícil, né, um assunto delicado, muitas vezes, né, doído. E não tão óbvio, assim, acho que não é tão óbvio, não. Não é morte morrida também, né? Nem morte matada. Nem morte matada. Necessariamente. Tem vários tipos de morte, assim, na vida. Eu acho que quanto mais tempo a gente passa, mais morte a gente vai vivendo. Como é que eu vou jogar aqui no lixo? Sim. E Eita. Pra passar. A gente tá andando na rua, tá, galera? E aí às vezes passam uns ônibus. Não tem o que fazer. Isso é walk talk. A vida como ela é. Mas Continue. Não, existem muitas mortes. Eu acho que a gente não tá aqui para falar necessariamente da morte morrida nem da morte matada, né? Mas me vieram duas coisas enquanto a gente estava conversando, que uma delas é pensar na morte como esses fins que se apresentam na nossa vida, esses finais, pontos de virada. Finais. E também, para pensar nessa morte que não é a morte morrida, me veio o arquétipo da morte nas cartas do tarô. Fale mais. Eu não entendo muito sobre tarô. Então, quando a gente está jogando tarô, né, vendo as cartas assim, elas vão falar sobre um conjunto de significados e possíveis situações e coisas que não são necessariamente, não são muito concretas, assim, sabe? Elas falam por metáforas, símbolos, arquétipos. E a morte, quando a gente tira a carta da morte num tarô,
ela quase nunca fala sobre uma morte física, né? É sempre uma morte simbólica. Um término de algo. Interna ou de final, assim, ela fala de necessariamente ela fala de uma grande transformação, né? Assim, a morte. Uma passagem, talvez? Uma passagem, uma passagem de uma coisa para outra, só que essa passagem ela não é sutil, ela é multifacetada, ela é intensa, assim, a morte no tarô ela vai falar sobre uma profunda transformação. Acho que toda morte, difícil ter uma morte sutil. Eu acho que viver não, a sutil arte de viver não é sutil. Não é sutil, bem violento. Tipo, nascer dói, viver dói, e morrer dói. Dói, né? Dói. Dá medo. Dá medo. Tem medo de morrer? Tenho bastante medo de morrer. Mas e é engraçado, eu não tenho medo da morte, mas eu tenho medo de morrer. O ato, a passagem, a dor, né? A sensação física. A morte em si não lhe dá medo. Mas a dor que vem com a passagem... A perda de consciência. Entre estar vivo e estar morto. Mas isso é uma coisa muito característica minha, que eu levo para análise, que é uma questão minha. Não, interessantíssimo. Esse medo. Eu também tenho medo da morte. Conta mais. Eu acho que aquilo que a gente desconhece, e isso agora falando de morte biológica mesmo, né? Acabo não pensando muito no ato de morrer. Tipo, como morrer? Morrer afogado, morrer queimado, morrer no hospital com 120 anos. Tipo, isso não me convém, porque eu não tenho como controlar isso. Certo, sim. O medo é realmente... Eu acho que o meu medo, na verdade, é de... Pô, parece muito piegas, né? Mas é de não viver, na real. Aquele quadro que eu tenho no meu quarto... Sim. É um pôster, na verdade. Aquele calendário. Que são de semanas? Como é que é? A mesma conta? Ele é um pôster de quase 1 metro, que tem 100 linhas. Cada linha tem 52 círculos. Cada círculo representa uma semana. Você vai pintando cada círculo. E você vê quanto tempo já passou, quanto tempo lhe resta. Talvez lhe reste. Se você viver 100 anos. Né? Eu, por exemplo, eu tenho um tio-avô chamado Esperança. Nossa. Que já passou desse calendário, já está com seus... Vai fazer 103. Caramba! A Esperança é a última que morre. Mas eu olho para aquele quadro, olho para aquele calendário e dependendo dependendo da fase da vida que eu tô, ou do momento, enfim, eu sinto alguma coisa, né? Tipo, tudo bem, vai passar. Olha quantas bolinhas tem mais pra frente, né? Tipo, aconteceu alguma coisa ruim, sei lá, briguei com alguma pessoa, ou não deu certo alguma coisa, enfim. Cara, às vezes aquilo parece tão grande, mas tão grande naquele momento, só que aquilo já morreu e já tá lá atrás e a gente não percebe. Sim. E a gente esquece que tem muito mais círculozinhos pra frente. E a gente acaba só revivendo aquele passado, aquelas semanas, aquela morte. E eu acho que faz parte também. Tudo bem, chora, tá ligado? Não tem problema chorar. Mas será que a gente tá falando sobre morte mesmo ou a gente tá falando sobre medo, né? Acho que o medo da dor, pra mim pelo menos, é mais pegado do que medo da morte em si, do fim em si, mas da passagem. Sim. Por exemplo, acho que tem uma morte que eu acho horrível. Uma das piores mortes que tem é a morte de uma amizade, de uma verdadeira amizade. Quantas novelas ou passagens da vida, né, que você já não conheceu, pessoas que deixaram de ser amigas. Não necessariamente namorados,
Ou, nossa, desculpa, gente, a gente acabou de subir uma ladeira ferrada Nossa. aqui. Namorados ou casados, enfim, um relacionamento amoroso. Mas, pra mim, a amizade é uma coisa bem mais profunda. Né? E a morte da amizade é uma coisa severa. O que você acha? Eu acho que a morte de uma amizade faz sentido o que você diz, assim. Até porque é uma... Perder um amigo é perder um vínculo que foi construído, assim. Você, nas amizades, a gente acaba construindo uma relação que é de muita identificação e reciprocidade, até parceria mesmo, assim, na forma como... de admirar mesmo, assim, sabe? A forma como enxerga, pelo menos as minhas amizades, eu admiro muito. Isso é bom. Sim. Acho que você tem que admirar, em certo momento, a pessoa para ser amigo dela. Sim. Um verdadeiro amigo. Sim, sim. Né? E é interessante quando você fala assim, perder uma amizade, não necessariamente falando de que essa pessoa morreu, né? Você está falando de perder O vínculo. o vínculo. É muito difícil, assim, lidar com essa perda, porque você perde também uma parte daquilo que você é quando você está com aquela pessoa, né? Daquela... Interessante. Você perde o que aquela pessoa te traz, você perde... Você acha que você perde um pedaço de você? Com certeza, Uma versão de você? com certeza. É dolorido perder? Não necessariamente perde uma versão de você, mas aquilo fica deslocado, assim, sabe? Fica uma sensação de deslocamento, assim, quase como se tivesse um buraco, uma coisa faltando. Quando é uma amizade muito profunda, assim, esse vínculo se estremece, tem uma... ou se perde, seja por morte, seja por conflitos, brigas. É uma coisa, o que fica, né, que é a memória daquela outra pessoa, fica num lugar meio deslocado daquele amor que você tem por aquela pessoa, que você teve, que você construiu, aquele vínculo, e o que está de fato acontecendo no momento presente, que aquela pessoa não está ali. Não tem onde você colocar, né, não tem onde você direcionar não tem onde você colocar o seu amor que você tem por aquela pessoa, né? E aí a gente vai elaborando, né, esse luto. Engraçado, a gente está falando de morte, até agora a gente não falou sobre luto. Pois entramos nele. Entremos nele. Eu já ia entrar nele já. Como é que você se dá com a morte? Qual que é o seu, né, os 5 processos do luto para você? Cara, eu nem sei não lembro quais são os 5 processos do luto, apesar deles... Porque eu acho que o luto é uma coisa muito desorganizadora, né? Assim, perder alguém... Desorganizadora? Desorganizadora. O luto é uma coisa que você perde o contorno, você perde tudo, assim. Ainda mais... Perde o ritmo, você perde. Você perde algo e aquilo te desorganiza profundamente. E o luto, né, viver o luto é um processo de reorganização interna que você acaba, né, por isso que tem aí, falam 5 processos do luto, mas eu acho que nem sempre ele acontece nessa ordem, às vezes nessa forma, às vezes ele vai e volta também, sabe? Não é uma coisa muito linear. Eu acho que não é linear também, concordo com você. Eu acho que é uma coisa bem mola. Bem mola? Ele vai e volta, como você falou. E acho que assim, você vai achando pedaços do luto no caminho da vida. Você perde, eu concordo com você que você perde e você fica desorientado. Você precisa reaprender a sobreviver e a viver sem aquilo, sem aquele objeto, sem aquela pessoa, sem aquele animalzinho de estimação. Sim. Sem aquele tesão. Assim, brochei, já não me traz mais tesão. E agora? Pra onde que eu vou? E... A morte é quase como não tem como olhar pra vida da mesma forma depois. Você vive uma morte. Você renasce. Acho que a cada morte que a gente tem, a gente aprende a nascer de novo. Só que, nesse processo de renascimento constante, por sorte a gente lembra, nesses casos.
Então, aí a gente eu quero trazer uma coisa assim da memória aí. Ah, imagina, já a imagino. memória do luto. E a gente vai achando, acho que, essas memórias com o tempo, em pedacinhos, em cheiros, em sensações que lembram aquilo, ou aquela pessoa, ou aquele sonho, morte de um sonho, por exemplo. Acho aterrorizador morte de um sonho. Você tem um sonho... Esse acorda. Não sonho de dormir. Eu tava pensando, eu fiz uma piadinha. Imaginei. Mas um sonho tipo... e morreu, não vai. Por algum motivo você não pôde realizar aquele sonho que você tanto sonhou. Por algum motivo você acordou. Por algum motivo você acordou e você viu que a realidade não é aquele sonho. Sim. Bum! Ou a realidade, de alguma forma, você não tem os recursos necessários para trazer aquele sonho para a realidade. Exatamente. Né? Só que com o tempo vai passando e eu não acredito que o tempo cura alguma coisa. O tempo não cura nada. Você não acredita que o tempo cura? O tempo não faz nada. Não, mentira. Eu acredito que o tempo não faz nada. Nossa, eu discordo profundamente. O tempo, ele é o que é, independentemente do que você esteja fazendo. O que cura é o que você faz com o tempo. Sim. Aí é diferente. Tem gente que passa por esse processo do luto muito rápido. Tem gente que passa pelo processo muito lento. Isso vai de cada pessoa. E depende da perda, depende do luto. Depende da perda, do luto. Mas, se você fizer nada, absolutamente nada, para trabalhar esse luto, ou para trabalhar essa perda, o tempo em si só vai fazer... a passagem do tempo em si só faz que você guarde aquilo em você de uma forma que não te liberte, te deixe preso naquela sensação. Mas, se você está falando, se você não faz nada, você não acha que você também está meio morto? Quem não faz nada morreu já. Então. Pois é. Porque não fazer nada, né, assim, se ficar estagnado no tempo, não fazer nada, também é um tipo de morte. Acho que a gente... E olha, na perspectiva de um morto... Vamos lá. Conta aí, fala aí pra mim da perspectiva do morto. Na perspectiva de uma pessoa que já morreu, não necessariamente biologicamente, mas... Sim. Tá bom. Parece que o tempo não passa. Já teve essa sensação? Já. Assim, caralho, como não é possível que... Como se o tempo passasse e trouxesse uma esperança de que algo fosse mudar? Nossa, já passou anos e eu ainda penso nisso. Caramba, nem parece que passou. Parece que foi ontem que, sabe, essas frases. Por quê? Justamente como você falou. A pessoa está morta, ela não faz nada. Né? Ela não trabalhou para processar aquela perda, não trabalhou para passar... Assim, essas coisas, 5 estágios do luto é uma coisa teórica, né? Sim. Mas enfim, não passou pelo processo que qualquer que seja de luto para saber conviver com aquilo da melhor maneira possível ou aceitar e seguir em frente. Porque enquanto você não faz nada, beleza, você até pode aceitar, mas você não fez nada, nada acontece. Será? Eu acho que a gente tem... Existem muitas coisas, né, o que é não fazer nada. Eu acho que... Porque no final, quando a gente está se deparando com a morte, seja ela uma morte física, seja ela simbólica, ela é esse grande fim inevitável. Do qual a gente não tem controle sobre assim, sabe? Não tem nada que a gente possa fazer para evitar, contornar a morte em si. Então eu fico pensando que lidar com a morte, quando é uma perda avassaladora, a gente não vai ter um tempo em que a gente não vai, entre aspas, né, não conseguir fazer nada. Mas esse não fazer nada
talvez seja um processo importante para você sentir no corpo que você precisa fazer alguma coisa, não no sentido, não relacionado àquela morte, àquela perda em si, mas que se você não fizer algo, se você só, né, e aí eu estou levando a um extremo de pensar numa estagnação total, a pessoa fica de cama, uma depressão muito profunda, né, vamos ver assim, uma depressão muito profunda, uma pulsão de morte ali muito grande, uma vontade de morrer, assim, também, de perder, assim, uma perda de contorno total, depressão total. Se você né, está nesse lugar, é muito difícil voltar à vida também, assim, é muito difícil voltar à vida depois de uma morte. Então eu acho que tem totalmente um lado de tipo, sim, você precisa fazer alguma coisa, mas antes de fazer alguma coisa, acho que tem um certo... Amamos motoqueiros barulhentos. É uma coisa ótimo, gostosíssima. Continua. Incrível, incrível. Quer por aqui ou por aqui? Pode ser por aqui. Tá. Mas então, aí... eu acho que tem um certo respeito que a gente tem que ter com o processo, com o tempo, né? Porque você fala assim, o tempo não faz nada. Eu discordo absurdamente. Eu acho que o tempo faz muita coisa. E o que diz, assim, do que a gente consegue lidar com isso ou não, dar contorno para essas mortes ou não, é o que a gente faz com o nosso tempo, assim. Mas porque o tempo, ele faz muita coisa. Ele faz você... envelhecer, ele faz você... Eu acho que o tempo pelo tempo, sem ação, e a ação que eu diga pode ser simplesmente só ficar sentado e fazendo, tipo, entre aspas. Mas é uma ação. É uma ação, tá? É uma ação. Mas o tempo pelo tempo, ele só ameniza, na minha opinião, o efeito do tempo em qualquer tipo de morte, né? O sentimento de luto, dor, etc. Ele tende, não necessariamente sempre. Eu acho que mas nada do que a gente está ameniza. falando aqui é necessariamente, né? Tipo, tudo é uma possibilidade, a gente está especulando tudo. Mas ele só ameniza o sentimento. Sim. Porque você vai esquecendo, vai ficando distante, teoricamente, ali do momento do da momento, morte. do olho do furacão. Aí você olha para trás, caramba, a tempestade está lá atrás. Agora tá um pouco menos pior, tô conseguindo respirar. Mas você passou por aquela tempestade, né? Você perdeu sua casa, sei lá, entendeu? E... legal, você chorou, você sentiu aquele sentimento de... desamparo, de sentimentos ruins, não necessariamente ruins, mas que fazem parte. Sim, sentimentos ruins. E legal, agora vamos, né? Sim. Vamos pra frente. Assim, mas é difícil mesmo. Mas eu acho que a gente tá falando de dois movimentos, assim, de irem, meio que ir em direção à morte e ir em direção à vida, assim. Legal, eu acho que é uma boa maneira de interpretar o que a gente está fazendo aqui. Então, acho que, porque eu acho que o que a gente está propondo aqui, e na nossa conversa, a forma como eu me relaciono com a morte também, quero saber como é que você faz, como você lida com essas questões também. Mas eu olhar para a morte para mim, hoje em dia, né, já teve momentos que foram mais difíceis, de desamparo, de angústia profunda, mas hoje em dia olhar para a morte para mim, ela é relevante quando eu, ao olhar para ela, consigo me conectar mais à vida, assim, sabe? Que nem você falou desse seu calendário, né? Tipo, olhar ali para o tempo que passa e ir preenchendo as bolinhas. É algo que te conecta com a vida, não com a morte em si, né? É algo que te dá uma sensação, de potência, te dá uma sensação de que existe algo a ser feito apesar dessa inevitabilidade da morte. Sinceramente,
me dá uma sensação de liberdade. Sério? Sim, demais. Conta Acho mais. incrível. Às vezes eu imagino que eu ando de mão dada com a morte. Ah, Ela anda do meu lado, assim, tá sempre me acompanhando. sim. É até meio pesado para eu falar essas coisas, mas aquele calendário, por exemplo, tem pessoas que não conseguem ver, tá? Minha família, quando olham para aquilo, eles acham que eu sou o cara mais depressivo do mundo. Ou, Eu acho que tem uma inevitável uma melancolia aí. uma sua. melancolia, mas aquilo, para mim, é de uma tal potência, de grande potência, de, sabe, vamos, sabe, tipo, acorda, sabe? Eu acho que andar de mão dada com a morte, ela acaba te dando essa constante... Depende muito como você interpreta, né? Mas eu interpreto como um potencializador. Olha, meu amigo, Sim. tô aqui do teu lado. Inevitável. Eu sou uma força inevitável e faça o que você tenha que fazer, faça o que você queira fazer e espero que seja pro bem. Uhum. Não só seu, mas de outras pessoas também. E, cara, aproveita a vida. Sim. Aproveita. Mas é engraçado porque eu me relaciono com a morte de uma forma parecida, né? Eu não tenho esse calendário de maluco, tá? Convenhamos, assim. Esse calendário insano. Esse calendário é insano mesmo. É insano. Porque, cara, eu uso o calendário pra anotar as coisas que eu tenho que fazer e tal, assim, pra marcar o tempo. Mas eu achei incrível, assim, Cara, eu conto meus anos em semanas. Tipo, então, isso é muito louco. Eu já ignoro o calendário gregoriano. Gregoriano, sim. Eu não tô nem aí pra ser 2026, 2027. Ano do leão, do tigre, foda-se. Também não. Pra mim, eu tô no meu 28º ano de vida. Não, tô com 20. Pra você está agora, no agora, né? Pra tipo... você está aqui, contando as semanas. Semana. Mas e você conta as semanas também, né? Pra ir pra sua travessia. Nossa. Também. Preparo vai morrer pra nascer a travessia. Preparo vai morrer pra nascer lá. Mas você estava falando como é que você se relaciona com a morte. Então, eu me relaciono com a morte de uma forma parecida, assim, e acho que é de uma certa forma, porque eu já tive momentos de angústia profunda, experiências de quase morte também. É mesmo? Já, sim. E você pensar assim e olhar para essa inevitabilidade, essa coisa essa impotência muito grande que você tem em relação à morte, leva a gente para um lugar de desamparo muito, muito profundo, assim, a gente fica sem saber o que fazer mesmo. Mas com os anos se passando, né, com o passar do tempo e as reflexões que eu fui tendo ao longo da vida se somando, eu comecei a entender que olhar para a morte poderia ser uma forma de me trazer para perto da vida. Assim, pode ser uma forma de eu querer olhar e para fazer o que eu quero fazer, para fazer da minha vida ser uma coisa mais gostosa de ser vivida. Uhum. E aí é isso, olhar para as pessoas queridas para mim, que eu sei que um dia vão aproveitar mais. Conseguir aproveitar aquele tempo. Querer estar junto. E é isso, é muito difícil, né? Eu acho que é um movimento muito difícil, não tem certo e errado, e eu não só me relaciono com a morte de uma forma boa. Não. Tem momentos de angústia, tem momentos que eu fico, ai meu Deus, vou morrer, isso aqui, acho que assim, morrer. Enfrentar, eu acho que encarar a ideia de que a morte existe não tira o sofrimento dela. Não. Mas eu acho que você só... Até porque a vida também é muito dolorida, né? Você só processa ela, talvez, com mais consciência. Não, tipo, o que está acontecendo, sabe? Mas só pelo fato de que, tipo, isso existe. Sim. Isso é possível, isso é normal. Tipo, normal porque a morte é um tabu, a gente não fala sobre ela. É um puta tabu. Eu já falei com a minha família, pô, né, mãe, pai, caso vocês morrerem, né,
Tipo, vamos... Aham. Meu, você já discutiu com, tipo, Com com as alguém? pessoas... Ah, Já. você viu o caixão? Você viu o preço do caixão hoje? Tá Já vi, caríssimo. mano, tá muito caro. É muito caro morrer, cara. A Não é gente fica muito falando é caro viver. Gente, morrer é o maior BO. Não, pro morto não é Morrer? nada. O problema é pra pro morto quem não é fica nada. vivo. Não, exato. Mas a gente tá falando tudo aqui é problema de quem fica vivo. Assim, a gente não está falando acho que a gente começou até falando da própria morte, não sei o quê, da perspectiva do morto, mas assim... Mas você viu que o problema fica pra quem tá vivo, não pra quem morre. Então, a morte é um problema de quem tá vivo. Exato. E quem tá morto morreu, né? Fazer o quê? Sim. Mas então, esses assuntos, o assunto da morte, assusta, é tabu, as pessoas evitam falar Sim. e isso dá problema. Isso Sim. gera mais angústia, mais dor. Sim. Se preparar, eu acho que não sei. Mas você não acha que se tentar se preparar talvez seja uma forma de tentar contornar aí o incontornável? Não. Eu acho que depende o que você considera como se preparar. Pra mim, me preparar pra morte é viver muito bem. Ah, eu achei lindo. É isso. Achei lindo, sim. Não tem jeito melhor pra se preparar pra morrer do que Mas é viver. porque Então, mas você é uma pessoa que vive muito bem pensando na morte. Sim. As pessoas, muitas vezes, viver Aí. muito bem é quase colocar... Nossa, gente, que subida. Fugir dela, né? É fugir dela, é não olhar. Quase como se morte e vida fossem coisas completamente diferentes que não se relacionam. E são coisas que estão muito juntas. Muito juntas. Ignorar ela vai te A trazer única muito mais certeza dor. que a gente tem quando a gente nasce é que um dia a gente vai morrer. Pois é. Pra morrer, Basta estar vivo. basta estar vivo. E é isso. Acho que encerramos esse episódio sobre a morte. Morremos, então, aqui, hoje? Morremos, já tô cansadão. É. A minha... Pior que eu ainda continuo a minha caminhada por São Paulo. Então só morreu a conversa mesmo. Morreu a conversa. Mas a gente continua depois. É isso. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Caralho.